E dia de concentração, porque hoje temos a avaliação. Mas eu acredito que Coração tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. As fórmulas estão todas na prova. Olha aí, que não generosidade. Não precisa se preocupar. Né? E aí, o que vocês acham? Estão muito nervosos? Não precisa, porque as aulas foram bem no passo a passo, muitos exemplos foram feitos, muitas atividades de sala, todas elas com resolução, resolvidas para vocês. Então, acho que dificuldade não temos não, né? Agora é colocar em prática o que foi ensinado, né? E a gente, com certeza, está abordando bem dentro do que foi explicado para vocês, certinho? Certo. Professor Sâmio, vamos estar na área, vamos lá para a aula de revisão para a avaliação parcial. Olha lá então, aula de número 36, onde a gente vem dessa forma. Vamos revisar alguns assuntos da unidade 2, porque não é possível revisar todos, tá difícil? Na unidade 2 ela foi bastante, né, contemplada aí de muito conhecimento, mas a gente selecionou alguns aqui, como por exemplo, a geometria analítica no ponto e na reta, trabalhando o ponto médio e o alinhamento dos três pontos. Falamos também da geometria analítica, ponto e reta na sua terceira parte, onde nós tratamos a inclinação da reta, o coeficiente angular de uma reta e formas de equações da reta. Na geometria analítica, falando de circunferência, a gente fez uma introdução e trabalhou aquelas formas da equação da circunferência, né? Só que a gente ficou sempre concentrado na reduzida, tá? Isso. Depois, mais na frente, a gente partiu para a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. Entrando daí nas cônicas, estudamos um pouco das parábolas e também das elipses. E aí, é claro, né? Bora concentrar, porque é hora de atenção. Dia de avaliação não é dia de muitas anotações, isso já foi feito ao longo das aulas, que a gente sempre fica frisando, né? Anotem, façam um mapa mental, faça a sua revisão que vai facilitar. Essa aula é só de atenção. Então, olha só, você já sabe que as fórmulas estarão na prova, certo? Então você vai ficar atento aos detalhes. Né? Os detalhezinhos vão te ajudar na hora de fazer a prova. Até o Cascão ficou... né? E uma das coisas que a gente fala, né? Não tem como, numa aula de 20 minutos, a gente revisar as 16 aulas de unidade. Mas, então, tudo na prova pode ser abordado. Mas a gente deu ênfase para alguns assuntos que vão ser revisados aqui, mas claro, todo o conteúdo da unidade pode ser contemplado na avaliação, tá bom? Preste atenção então, bora concentrar, vamos lá! Começamos assim, com a aula 21.1, coordenadas do ponto médio e alinhamento de três pontos. Bom, o ponto médio é aquele segmento, aquele ponto que vai dividir a nossa reta em duas partes equidistantes, em duas partes iguais. Beleza, ponto médio já disse, tá no meio, né? Uhum. Beleza, então a gente tem o x médio e o y médio, E né? ele é calculado bem facinho, você soma os dois pontos do x e divide por 2, soma os dois pontos do y também divide por 2. Ah, pronto, então ficou fácil, né? E claro, quando a gente fala de alinhar três pontos, a gente vai usar o determinante da matriz, né? Então a gente usa a regra de Sarri. E aí vem aquela paródiazinha, né? Deixa eu calcular o determinante. Regra de Sarri eu faço agora. Vai repetir duas colunas, por favor. E multiplica as diagonais lá fora. Primeiro a gente vai colocar os valores de x dos pontos, depois os valores de y. E depois a gente completa, inteira a nossa matriz com valores de 1. E aí, claro, né? Copia, repete as duas primeiras colunas, faz a diagonal principal menos as diagonais secundárias e resolve o determinante da matriz, que tem que dar 0. Se não deu 0, galera, deu problema. Se não deu 0, para estarem alinhados, tem que dar 0. O resultado do determinante da matriz tem que dar 0. Se não deu, é porque eles não estão alinhados. Fechou? Beleza?
Então, vamos lá de aula 22. Vamos lembrar o que foi estudado aqui na parte de reta. Vamos ver. Bom, nós vamos falar sobre a inclinação da reta. O que é essa inclinação? A inclinação é o ângulo formado entre a reta e o eixo X. E aqui a gente está dando alguns exemplos, Isso. né? Ângulo de 90 graus, ângulo agudo, que está entre 0 e 90, obtuso, entre 90 e 180, e o ângulo nulo, né? 0 grau. O coeficiente angular é aquele mzinho, né? O mzinho é dado de diversas formas. Uma delas, O YB menos o YA dividido pelo XB menos XA, que é o mesmo que a variação do eixo Y dividido pela variação do eixo X. o mzinho também é dado pela tangente do ângulo, né? Então, se eu tiver o ângulo de inclinação, a tangente desse ângulo nos dá esse coeficiente angular, tá certo? Beleza. E agora, formas de equação da reta. Existe a forma geral, que é ax mais by mais c igual a zero. E tem a reduzida, onde a gente isola o y. Ax mais b. Toda vez que a gente tiver esse a grudadinho no x, é o mesmo nosso m. Ou seja, também serve como o nosso coeficiente angular. Então quer dizer que a equação reduzida da reta é uma função do primeiro grau, uma função afim. Isso mesmo. E os coeficientes aqui são números reais, né? E constantes. Perfeito. Bora ver? Na aula 26.1, a gente partiu para a situação da circunferência, onde a gente estudou também algumas formas de representar a equação dela. Vamos lá, vamos relembrar. Bom, na primeira parte é lembrar que a circunferência é o contorno, né? É aquela linhazinha que cerca o nosso círculo. E ali, para calcular o perímetro, nós temos que usar o 2πr. Né? Isso mesmo. E aqui a gente vai verificar também a equação, né? Temos a reduzida e temos a geral, que é mais comprida que dia de fome, mas a gente ficou na equação da circunferência reduzida. Então, para montar a equação, nós temos que ter o centro, né, que é o ponto AB, e o raio. Só isso. E o centro já é os valores de A e B com sinais contrários do que está na equação. O raio aqui, ele está elevado ao quadrado, então muita calma nessa hora, na hora de identificar quem é o raio, tá certo? Aqui a gente vê a circunferência inserida no plano cartesiano, com centro em determinada coordenada de um ponto e também os pontos que fazem parte do seu contorno, né? E na aula nós destacamos também a questão da circunferência quando está no centro da origem, né? Quando a origem é o centro dela. Sim, se está na origem, aí não temos mais nada a somar nem subtrair, né? Então ficamos dessa forma aqui, ó. Beleza. X ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Não tem A e não tem B, porque a origem é 0, 0, né? Beleza, beleza. Avançando mais um pouquinho, temos a aula 27.1, onde a gente também ainda fala da circunferência, só que agora as posições relativas entre uma reta e ela mesma. Vamos ver? Então, a reta pode ser uma reta externa, quando ela estiver fora. Nas retas externas, a distância do centro da circunferência até a reta é maior do que o nosso raio da circunferência. Na tangente, o que acontece, né? Aí é aquela saída pela tangente, ou seja, passa raspando. A distância é igual ao raio. A mesma distância que nós temos do centro até a reta tangente é o nosso raio, é o próprio. E temos também a secante, como que acontece? A secante é aquela que corta a circunferência em dois pontos diferentes. Nesse caso de reta secante, a distância do centro à reta vai ser menor do que o nosso raio. Ah, sim, a distância é só esse pedacinho, né? E o raio é maior, ó, o raio vai até lá, né? Então é menor. Muito interessante aqui nesse caso, a nossa distância era maior que o raio, né? Então a gente consegue visualizar direitinho aqui o que está acontecendo. O raio é a distância do centro até a extremidade da circunferência. E já a distância da reta tangente pode variar, pode ser maior, igual ou menor que o raio. Certo? Uhum. Tudo bem até aí? Revisamos aí 4 aulas já, né? E nós vamos revisar 6, porque é o que é possível dentro de 20 minutos para a gente poder contextualizar, falar direitinho para vocês e explanar bem os assuntos revisados. Cônicas. Agora vamos falar dos cortes cônicos na geometria analítica. E vamos começar com a equação da
parábola. Vamos lembrar. Lembrando que os cortes cônicos são cortes feitos na cônica, né? Nossa figura geométrica espacial cônica. Cone, isso. No cone. Elementos da parábola. Aí nós temos a parábola formada, olha lá que bonitinho. Na parábola nós temos o foco da parábola. Esse foco geralmente fica dentro da concavidade da parábola, a uma distância do nosso vértice da parábola, formando um eixo de simetria. Lembrando que o foco está deslocado, né? O lugar dele é aqui, tá? Então temos o eixo de simetria, que é uma reta que vai ser perpendicular à diretriz da parábola. Então, e temos o FD, que é o parâmetro da parábola, que é a distância que vai da reta diretriz até o foco, que é o dobro do tamanho da diretriz até o vértice. Beleza, então F é de foco, né? O foco da parábola. A diretriz é essa reta, né? Que tem uma mesma distância que temos do vértice até a diretriz, temos do foco até o vértice, né? Essa distância é chamada de parâmetro. O D é o eixo de simetria, então é o momento em que a gente divide a parábola ao meio e ela fica simétrica, tudo que tem de um lado tem de outro. O vértice é aquele lugarzinho onde inverte o sentido do movimento, então vinha decrescendo, passa pelo vértice, começa a crescer. Certo? Certo. E agora vamos para as equações. A equação reduzida da parábola, né? Ela tem 4 tipos, vamos lembrar? Olha só, nós temos 2 modelos em que a representação da parábola acontece no eixo X. Nesses casos aqui, nós vamos começar a nossa equação com o y ao quadrado. Então, fiquem atentos aqui a esse detalhe. Vamos junto aqui para a gente conversar, né? A equação reduzida da parábola, ela tem 4 tipos, certo? E um é voltado para a direita e o outro para a esquerda. E temos aqui, tem concavidade para cima e para baixo, né? Ou seja, o que determina é o eixo que está inserido, né? O foco. Se o foco está no eixo X, a gente tem quem comanda, né? Quem está aqui variável é o x, né? Ou seja, y ao quadrado vai ser igual a 4px quando ela está virada para a direita e menos 4px quando a concavidade está virada para a esquerda, tá? Então são detalhes, mas que a gente, pela lógica da coisa, a gente já sabe, né? Porque se está virado para a esquerda, é porque isso nós estamos falando que o vértice está no... eixo X. Não, no 0, 0. 0, 0, sim. Vértice na origem 0, 0, tá? Porque senão é um pouquinho diferente. E até é interessante só ressaltar esse detalhe, que o vértice da parábola, na parábola, o vértice já é ali o comecinho da parábola mesmo, no ponto 0, 0. Ele não tem um deslocamento do 0, 0. Pois é. E quando a gente fala de eixo, se está no 0, 0 o nosso vértice, voltada para a direita valores positivos, voltado para a esquerda são valores negativos. Então, essa é a diferenciação na equação, mas toda ela vem esse 4px. Nesses 2 casos, né? 4px. Com base nisso, a gente já sabe que os outros 2 exemplos vai ser 4py. 4py. Né? Porque agora o meu foco vai estar no eixo y. Então, temos aqui x ao quadrado igual a 4py quando ela está para cima, valores positivos. E menos 4py. Isso. Quando está para baixo, valores negativos. Então, são detalhes, mas que pelo raciocínio lógico a gente já tira de letra. Mas como foi falado, as equações vocês vão estar de posse delas. Tem que saber usar, né? Então você vai ter que fazer a leitura, interpretar o problema e faz o uso da equação aí da maneira que é mais correta possível, tá certo? Perfeito. E para finalizar, então, a última aula que a gente... aqui ainda falando... sim, vamos no esquema, né? Tinha esquecido dessa parte aí. O esquema ajuda bastante. P maior que 0, ou tá para cima ou tá para a direita. Aí eu vou olhar. Se tiver para cima é porque quem está comandando é o x ao quadrado. Se tiver para a direita, quem está comandando é o y ao quadrado. E no P negativo, se tiver para baixo é x ao quadrado, se tiver para a esquerda é y ao quadrado. Esse esquema fica bem legal, né? Bem facinho. Quem anotou tem mais facilidade aí agora para compreender, tá certo? E a última aula que a gente vai revisar é a parte de elipse. Então, nas cônicas, na sua parte 3, a elipse, ela vem de uma maneira bem tranquila, né? Porque ela traz pra gente alguns elementos. Ela é o conjunto dos pontos do plano cuja soma dos focos é igual a uma constante,
né? 2C. 2C. Não é 2A, que esse 2A está nos perseguindo, né? Que a gente botou 2. É que copia e cola, né? O slide. E é interessante você lembrar isso aqui, ó, essa definição, porque não sei se vocês recordam, mas numa das aulas nós estávamos corrigindo uma atividade de vestibular e ele jogou lá, né, que os pontos estão na elipse. Quando fala que o ponto está na elipse, significa que ele está aqui, nessa linha vermelha, ó. Então, nessa linha vermelha nós temos marcados o quê? O A e o B. O C é o valor do foco. Olha aqui, o C é o nosso foco. Então tem que ter esse cuidado, porque a elipse é formada naquela linha vermelhinha lá. E claro, né, com base nos elementos, a gente desenrola aqui também a parte para vocês entenderem o que é cada coisa, né? Olha lá, vamos lá no slide? F1 e F2 são os focos, certo? Certo. Então aqui, F1 e F2 são os focos, beleza? Então, se eu tenho F1 e F2 como focos, a distância entre eles é 2C, que é a distância focal. Sim, a distância focal, 2C. Então, aqui também é C. Então, tudo vai ser 2C. 2A é a medida do eixo maior, né? Então, aqui, vamos pegar um azulzinho, ó. De A até A, nós temos o 2A, que é a medida do eixo maior. O eixo menor... Oi, só um pouquinho. Cliquei errado. Tá. O eixo menor, aí já é 2B, né? Aqui, ó, B e B, 2B. E a excentricidade é o achatamento da elipse, né? Aí, quanto o valor maior para a excentricidade, o que vai acontecer? Mais achatada ela é. Isso. Se for menor, menos achatado. Ou seja, se for zero, chegou a ser uma circunferência. circunferência. Finalizando, vamos às equações da elipse, né? Temos algumas, com centro na origem, a gente tem x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Na elipse, olha aqui com a gente, na elipse a gente tem duas situações, tá? É que aqui tá mostrando uma só, mas às vezes, quando o nosso eixo maior tá no y, quem vem com a ao quadrado sobre o a ao quadrado é o y, tá? Porque o A, só um pouquinho, o A é o eixo maior. Se o eixo maior estiver no y, quem vai estar com ele é o y. E aí, é claro, né, isso aí você vai usando o bom senso. Essa aqui a gente não vai utilizar, a gente vai utilizar só a reduzida, né? E aqui não está sendo contemplado esse assunto, mas a elipse se difere da hipérbole apenas no sinal. Menos. Aqui, na hipérbole, é negativo. Então, se caso, todavia, entretanto, você verificar alguma situação que tem um menos aí, não é a equação da elipse, e sim a equação da hipérbole, tá? Beleza, beleza? Então a gente deseja aí uma super avaliação ativar para vocês, porque agora é a hora de colocar tudo que estudamos em prática. E o dia da avaliação é o dia em que você vai só externar tudo aquilo que foi construído durante 18 aulas. Né? Foi construído, foi trabalhado, foi desenvolvido e vocês sabem fazer. Então a dica é: mantenha a calma. Ninguém vai cobrar nada além do que foi cobrado, vai ser cobrada a mesma coisa de sempre, então só senta, relaxa, faz de conta que é atividade, só que hoje não pode conversar, não pode trocar informação. Faz de conta, é boa essa, faz de conta. Ei, não é uma avaliação, pensa assim, é um teste de conhecimento, é só para verificar aí o que você aprendeu, né? Mas fiquem tranquilos, dá tudo certo, sempre fica aquela dica, né? Você não conseguir resolver porque você não sabia, é perdoável, né? Realmente eu não sei, eu não entendi. Agora, você deixar de resolver de maneira correta porque não prestou atenção, aí é doído, né? Então, tenha tranquilidade, vocês têm um tempo hábil de resolução, então fiquem tranquilos, resolvam com paciência, façam a leitura, interpretem o que é que está sendo pedido e só aí sim, coloquem o cálculo em prática, né? Que é o objetivo final da matemática, resolver com cálculos, né? Mas a maioria das vezes o raciocínio lógico te leva longe. É isso, né? Isso, não tem mais. Olha, organizar a sala, todo mundo sentado, tranquilo. As ideias foram organizadas. Sem calculadora, para nós praticarmos aí a nossa chegada ao Enem, né? Não, mas aí tem um detalhe. Nós nem pedimos para desenvolver lá as equações gerais. Só para substituir só os valores. Reduzida, né? Que é para não ter esse problema, tá? Então, Já, né? Então, gente, concentração, atenção e uma boa avaliação, tá bom? Fica aqui, aquele beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!